Você é daquelas que deita pra dormir e a cabeça fica amanhã, vou acordar cedo, vou fazer o café. Faca amarela, fez um pum na panela. Quem falar primeiro vai tirar um budel. Valendo! Oi você, tudo bom? Seja bem-vindo ao Quem Falar Tricotilomania Primeiro Perde, e hoje é o dia que eu vou contar a minha viagem pro Rio. A verdade é que eu tava aqui em São Paulo, nessa casa, numa rotina meio confusa. Pra quem tá acompanhando, desde dezembro eu venho estudando sobre budismo, sobre o poder da mente, textos de psicologia, textos de psiquiatria, textos de neurologia. Tenho postado um monte de coisa lá no Facebook, Dona Endorfina. Então, se você ainda não segue, passa lá, facebook.com/Dona Endorfina, e lá eu posto alguns dos estudos que eu faço. Eu posto fotos minhas diárias para vocês verem meu cabelinho crescendo. Ainda não passei a máquina, tô com dó, confesso, mas ele tá bem falhado, então eu vou passando a máquina até acertar, ok? Voltando ao assunto. Tava aqui meio confusa depois de ter estudado tanto. Venho estudando textos acadêmicos, psicologia, psiquiatria, neurologia, estudado o budismo como forma de meditação e controle da mente. E tudo isso vem ocupando um espaço aqui no HD que tava me deixando meio sufocada, sem saber o que de fato eu ia fazer com tudo isso. Eu venho diminuindo a quantidade de ansiedade, aumentando a quantidade de controle da tricotilomania. Como se alimentar, os distúrbios de ansiedade, distúrbio de sono, todos esses meus problemas vêm diminuindo. Eu tenho conseguido viver melhor comigo mesma. Essa viagem pro Rio foi para eu revisitar alguns lugares que eu queria olhar de novo, olhar no olho o caminho que eu percorri durante toda a minha vida, esses 30 e poucos anos, e ver quem eu fui, o que eu passei, e ver se encaixa nessa pessoa que eu sou hoje. E eu vou te dizer que eu pensei em ir em vários lugares, eu não consegui ir em todos, ou seja, falhou, o meu plano falhou. E eu achei, voltando pra cá, que o meu propósito também tinha falhado. No Rio eu consegui ir na igreja de Santa Bárbara, que foi um dos lugares importantes pra mim, onde eu viajei a primeira vez, que eu fui pegar o ônibus lá. Acabei virando devota de Santa Bárbara, tenho uma fé e uma energia muito boa aquela igreja. Eu gosto muito de Santa Bárbara, eu queria ter ela tatuada em mim, mas eu nunca consegui achar um desenho que fosse ok. Cheguei na igreja de Santa Bárbara, estava fechado, eles só abrem às 3 da tarde, eu fui às 5 da tarde. Acabou a missa das 17 das 18 horas, justamente por causa da violência do bairro que a igreja se encontra. Voltei para casa sem ter visto a imagem, sem ter entrado na igreja, mas eu fiquei ali um tempo. Aquela igreja foi importante para mim, porque eu construí a minha casa que eu morava em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Todos os móveis daquela casa, tudo que tá naquela casa eu construí trabalhando ali naquela igreja. Na época eu tinha um namorado que trabalhava vendendo livro bem no cantinho lá da igreja, e eu trabalhei ali muito tempo para juntar dinheiro e mobiliar minha casa. Quando eu entrei na igreja de Santa Bárbara, não senti absolutamente nada. Olhei tudo com os olhos de que... Tá, cadê a emoção que eu tinha que estar sentindo? Não senti nenhuma emoção. Eu queria muito ter ido na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei bacharel de História. Não fui porque não consegui conciliar os dias. Eu fiquei na casa da minha mãe alguns dias que eu queria escrever posts, eu acabei limpando o quarto da minha irmã, que estava fechado um tempo. Voltei com essa alergia que eu tô aqui, tá bombando essa alergia. Mas eu consegui ir no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o segundo lugar que eu fiz estágio dentro de museu. Como vocês sabem, eu trabalho em museu e amo trabalhar em museu. Entrei, comecei a fotografar aqui, fotografar ali. Entrei, comecei a fotografar aqui, fotografar ali. Fiquei esperando a emoção também, me emocionar, de chorar, de estar ali naquele lugar que eu frequentei e... nada. Consegui visitar 2 amigos. Desses 2 amigos, lógico, para tomar puxão de orelha, eu olhei algumas coisas, conversamos sobre algumas coisas, mas conforme eu conversava com eles, parecia que eu já sabia o que eu queria quando eu voltasse para São Paulo. Aqui essa alergia não me deixou ficar lá muito tempo. Resumindo a história toda,
Eu queria ter feito um monte de coisa e eu não consegui fazer nem a metade do que eu queria. Queria ter ido à praia, à UERJ, eu queria ter ido no primeiro museu que eu trabalhei, eu queria ter visitado mais uma amiga, mas eu não consegui, fiquei presa. E esse ficar preso, se fosse antigamente eu tinha ficado muito frustrada, eu tinha voltado dizendo que não tinha valido de nada, mas tudo isso que eu venho estudando, textos acadêmicos, controle da mente, meditação, tem me ensinado muito quanto o poder do silêncio, quanto a gente precisa saber o que a gente quer, para saber o que a gente precisa mudar na gente, para conseguir alcançar sonhos, ideais, cabelo. Esses dias no Rio de Janeiro eu não consegui fazer o que eu queria, mas o que eu consegui fazer me trouxe à luz ao que eu realmente não queria. Olho no olho aqui, revisitar esses lugares e olhar e não ter nenhuma emoção não significa que eu esteja fria ou que a minha história não seja bonita. Significa que não. Eu não sou mais aquela pessoa que trabalhou, estudou e que morava na comunidade, descia a comunidade às 6h30 da manhã para chegar no centro às 9h e que estava na faculdade às 7h, no trabalho às 9h, na faculdade às 18h. Essa pessoa, ela me ajudou a ser quem eu sou, mas ela não sou mais eu. Nesses meus 37 anos de vida, eu falo tanto, eu questiono tanto, eu briguei tanto, eu rasguei tanto couro com dente, como diz o poeta Cazuza, que talvez agora eu precise relaxar e construir outros sonhos. Sonhos mais leves, sonhos mais doces, sonhos mais simples. O poder do silêncio entra nessa história quando eu me calei e não contei para quase ninguém que eu fui pro Rio. Quando eu me calei e vi as circunstâncias daquela semana mudarem o que eu tinha planejado na minha cabeça e ter tirado daquela situação o proveito. Eu fui pro Rio para saber o que eu queria da minha vida e eu voltei para São Paulo sabendo o que eu não quero da minha vida. Silenciar é ouvir seus pensamentos e muitas de nós não conseguimos ouvir os nossos pensamentos porque existem pensamentos compulsivos, existem rotinas na cabeça que a gente não consegue quebrar, existem pensamentos que não saem da nossa cabeça, existe ansiedade que não deixa a gente dormir às vezes. Você é daquelas que deita pra dormir e a cabeça fica, amanhã vou acordar cedo, vou fazer o café. Depois eu vou botar a roupa pra lavar, enquanto eu ponho a roupa pra lavar, eu vou separar a roupa pra ir trabalhar, vou botar a comida na geladeira, vou descongelar a comida da janta. Na hora de dormir, talvez a gente tenha tudo que a gente tem de problema emocional, porque não podemos falar aquela palavra, justamente porque não sabemos silenciar. Não sabemos silenciar a mente, não conseguimos botar a nossa mente em ordem e a gente não tem controle sobre a nossa mão, nossos pensamentos, nossos atos, porque a gente não tem controle da nossa mente. A nossa mente nunca está vazia. Silenciar era saber que aqui dentro e aqui dentro tinha muita coisa mal resolvida, ter juntado as minhas coisas e ter falado, volta em uma semana. Primeiro a gente silencia a mente, depois a gente silencia o coração. E aí a gente tenta ver o que de fato a gente quer. Ah, o que eu quero é parar de arrancar cabelo. Como que eu vou fazer isso? Será que essa quantidade de rede social que a gente frequenta faz bem para a nossa cabeça? Será que a quantidade de trabalho que a gente tem num dia dá conta do nosso cérebro se sentir competente? Será que se você fizer 10 coisas num dia, você vai se sentir tão competente como se você tivesse feito 5? Você se sente feliz no final do dia? O que te atrapalha? Então, eu fiquei 7 dias sem o WhatsApp, depois eu fui pro Rio, eu fui calando algumas angústias para conseguir entrar no mundo, silenciar a mim, viajar e olhar com outros olhos o caminho que eu percorri. Talvez às vezes a gente precise silenciar um pouco a nós mesmos para tentar ouvir a nossa mente e ver
aonde a gente quer chegar, o que a gente quer e quem a gente é hoje, quais são as nossas necessidades. Fui pro Rio, passei 7 dias e olha no que deu. Deu que eu voltei sabendo o que eu não quero. E talvez a partir de agora vocês vejam eu construindo um pouco mais de sonho, um pouco mais de coisas que tá no meu coração há muito tempo, o que eu queria realizar e que vem por aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Queria dizer que tem post lá no blog Dona Endorfina, donaendorfina.com.br, falando sobre um processo. Passa lá para ler. Eu escrevi esse texto lá no Rio, tentando colocar minha cabeça em ordem, relembrando ainda o que eu queria fazer, numa das tentativas de tentar olhar para o passado e me resgatar. Só que não tem mais o que resgatar. Essa aqui é outra pessoa. Dá pra ver pelo cabelo? Acho que dá, né? Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. E não se esqueça, quem falar tricotilomania primeiro perde, ok? Valendo! Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é o estado imaginário.